Estamos terminando a série de mensagens Transbordando de Deus. Se você está aqui nos visitando, se perdeu alguma das mensagens, tem no nosso YouTube. Glorifico a Deus, não foi como eu esperaria. Se perguntasse para mim um mês atrás como que vai encerrar, qual vai ser a passagem, como que vai ser a forma que vai ser a pregação, seria bem diferente do que acabou aqui, mas creio que é parte do que Deus quer. Os irmãos já decoraram aqui, mais ou menos, que nós temos um objetivo com essa série que nós ficamos 4 semanas falando sobre nós transbordarmos de Deus, sobre a missão de Deus em buscar pecadores, sobre a missão da igreja em ser comissionada, sobre a missão do cristão. Agora nós falaremos sobre por todas as nações, direcionando para todas as nações o propósito de Cristo. Nós temos um objetivo, que é que nós possamos, juntos como comunidade, individualmente como cristãos, termos essa série como um marco, termos uma transição. Sim, é minha filha, podem olhar para mim, tranquila, minha filha está lá. Tá. Ela é bonitinha, eu sei. Nós juntos como comunidade e individualmente como cristãos, darmos um passo a mais, um passo em maior profundidade, em participarmos intencionalmente no espalhar da glória de Deus, nas nossas realidades diárias e no mundo todo. Nós juntos nos comprometemos a sermos um passo mais profundos, um passo mais intencionais em estarmos diante do nosso Senhor, transbordando dele. Então a gente assumiu um compromisso. Poder falar, Deus, farei tudo o que o Senhor me chamar para fazer, não importa o custo, para levar o Evangelho às pessoas que nunca o ouviram. Farei tudo o que o Senhor me chamar para fazer, não importa o custo, para levar o Evangelho a pessoas que nunca o ouviram. No final da pregação hoje nós vamos ter um apelo para quem de nós quiser tomar esse compromisso diante de Deus, falando, Deus, o que o Senhor tem para mim? O que pode me custar? Aonde o Senhor quer me levar? Em cada mensagem eu destaquei um problema. Falei sobre o desânimo, falei sobre a insuficiência nossa, falei sobre o nosso vício em conforto. De fato, o pecado nos afeta. De fato, diante da tarefa que Cristo nos chama, de fato, diante dos nossos próprios pecados, de fato, diante do nosso conforto, das nossas situações específicas, nós temos algo muito grande a ponto de ser um pouco desafiador, de ser um pouco angustiante nós olharmos para o que Jesus nos chama. Só que Jesus se alegra em nós. Jesus sente satisfação em operar em nós, em ser nosso amigo. Jesus quer que nós tenhamos mais comunhão com Ele. Jesus é mais interessado em nós crescermos em comunhão com Ele, nos alegrarmos nele, do que nós nisso. Ao ponto, Ele se interessa que nós amemos a Ele e Ele nos ame a ponto de nós transbordarmos dele pelo mundo. Então, contra o desânimo, nós falamos lá atrás que a glória de Deus é o combustível para o nosso ânimo espiritual. Contra a insuficiência, nós falamos que a nossa união com Cristo mostra a força de Deus em nossa fraqueza. E contra o nosso vício em conforto, nós falamos que o chamado de Jesus nos mostra que a igreja não existe para si mesma. E aí, diante da tristeza pelo tamanho da tarefa, do desânimo, da insuficiência, do nosso vício em conforto, de todas essas coisas, hoje nós falaremos que Jesus se alegra em nós e trabalha através de nós. Jesus se alegra em nós e trabalha através de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 53. Conforme for achando, fique de pé para a leitura da palavra. Nós vamos ler duas passagens, Isaías 53 e Lucas 10. Então, se você quiser, deixe um dedo em Isaías 53, abre em Lucas 10, ou se quiser pode acompanhar ali no slide, mas conforme forem achando, vamos ficar de pé para a leitura. Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 53, do 10 ao 12. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos,
porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso foi Isaías 53, em Lucas 10, do 1 ao 3, fala assim. Guardar rapidinho, pessoal. Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deixa eu repetir esse 2. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Vamos orar. Cristo, sopra sobre nós com teu Espírito, direciona-nos. Que nós possamos sentir a alegria que o Senhor tem em nós, meu Deus. A alegria com que o Senhor tem de nós confiarmos em Ti, na Tua obra, da obra que o Senhor está fazendo em nós, a Tua vontade de se derramar sobre nós, o Senhor do universo querendo ser próximo, amigo de nós, nos direcionar. E que isso nos leve a nos alegrarmos, meu Deus, que isso nos alegre a termos prazer em quem Tu és, prazer na Tua obra, prazer no Teu olhar sobre nós, Jesus. Alegria, alegria. E também nos leve a transbordar de Ti, meu Deus, onde quer que formos, aqui e longe. Amém. Podemos nos sentar. Ecoando algo que eu ouvi de um pregador, parafraseando um pouquinho, eu quero 2 coisas hoje. Primeiro, que você se encha de maravilhamento diante do amor de Jesus por você. Você entenda, e é algo impossível para mim fazer por mim mesmo, apenas pelo Espírito Santo, que o seu coração doa de sentir o amor que Cristo tem por você, pelo mundo, pela missão de juntar ovelhas perdidas por todos os povos não alcançados do mundo. Primeiro isso. Depois, que muitos de vocês ouçam a voz de Deus chamando para participar da missão dele pelo mundo, a ponto de, quem sabe, soberanamente chamar alguns de vocês para deixar as suas casas e irem para um lugar de maior necessidade, para o bem eterno de povos perdidos, para a glória de Jesus Cristo. E com vocês, eu quero dizer, adolescentes que estão pensando sobre a formação, vocês de 20 pensarem em não seguir o consumismo do mundo, vocês de 30, 40, que está no ápice da vida, do que vocês vão fazer, da quantidade de coisas para fazer, olhar para Deus e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? Vocês com 50, 60, pensando que existe mais coisa na vida, existe mais algo na vida. E vocês com mais de 60, decidindo como que vai ser o próximo capítulo da vida de vocês. Mas, Du, e as dificuldades por aqui? E os perdidos por aqui? A gente já falou sobre isso, já não há uma dicotomia, não existe a missão aqui agora contra a missão lá longe, não existe isso. Jesus se agrada de você transbordar dele, falar dele, converter pecadores para ele, falar sobre a mensagem do Evangelho onde quer que você esteja. Só que tem lugares mais difíceis. E eu acho que poucos de nós olham para Deus e falam: onde o Senhor quer que eu vá, ainda que me doa? Eu acho que nós temos um pouco de medo de fazer essa oração, de olhar para o Senhor e falar: Senhor, o Senhor do universo não me dê opções. Onde o Senhor quer que eu vá, não importa o custo para mim. Eu acho que a gente tem um pouco de medo de olhar e pensar que Jesus pode nos pedir alguma coisa de acordo com o que ele pede para os discípulos, quando nós lemos os evangelhos. Mas nós vamos ver aqui hoje, Jesus se alegra em nós e trabalha através de nós. Jesus se alegra em nós e trabalha através de nós. Vamos pensar primeiro em Isaías 53, depois a gente vai lá para Lucas 2. Isaías foi escrito 7 séculos antes de Cristo. 700 anos antes do nascimento de Cristo. E fala muito sobre o julgamento e restauração do povo de Deus.
De onde vai vir a salvação? O que acontecerá com o povo pecador? O Senhor ainda mantém a sua aliança conosco? Mantém, mas como que isso vai se dar diante dos nossos pecados? De onde pode vir a salvação do Senhor? E conforme você vai lendo Isaías, é um livro longo, é um livro meio difícil, meio poético, vai aparecendo a mensagem de um rei que é servo, de um rei que é escravo, de um rei que reina, que é absoluto, que é soberano, mas que também se coloca abaixo de todos, que obedeceria a Deus perfeitamente, que sofreria, que morreria, mas que no final reinaria eternamente. E aí você vai vendo isso, e a gente que é cristão, a gente que conhece a cruz, conhece a história de Jesus, vai vendo, nossa, já ouvi isso em algum lugar, sei mais ou menos onde isso vai dar. E a gente vai acompanhando até chegar no final de Isaías 52 e Isaías 53 inteiro. Então, o finalzinho do 52 e o 53 inteiro, nós temos um poema que nos mostra de forma clara e assustadora como seria esse rei que é servo. Você vê vídeos no YouTube do pessoal andando em Israel, conversando com judeus, lendo trechos de Isaías 53 e perguntando, de onde você acha que esse livro, esse texto, e eles acham do Novo Testamento, eles acham, da escritura dos cristãos, né? Porque eles olham e falam, não, aqui está falando sobre Jesus. Sem saber que é 700 anos antes de Cristo, que é das escrituras, que eles também têm como palavra de Deus. A gente vê que, apesar de justo, esse servo, esse rei servo que seria levantado, Deus o faria sofrer. Ele seria rejeitado e morto pelo pecado de outros. Continuaria reinando, reinaria eternamente, seria exaltado e coroado, e receberia a recompensa eterna. É Cristo, não tem para onde ir, não tem para onde correr, nós estamos falando aqui sobre Cristo. Mas primeiro nós vemos então sobre o sofrimento dele. Olha aqui o 10 e o 11. Todavia, ao Senhor ou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ao Senhor agradou esmagá-lo. E no verso 11, ele verá o fruto do trabalho de sua alma, um trabalho exaustivo, um trabalho de dor. Conforme a gente lê Isaías 53, esse trecho que eu falei, do 52 para o 53, nós vemos duas vezes falando sobre Jesus, que ele é castigado, que ele foi atingido, afligido, transpassado, esmagado, ferido. O 52:14, não precisa abrir, diz, o seu aspecto estava mais desfigurado do que qualquer outro. Então carrega um sofrimento físico muito forte, carrega uma desfiguração, carrega alguém que está por tanto sofrimento se desfigurando, se afastando da imagem de um ser humano, mas também um sofrimento psicológico, um sofrimento espiritual, uma dor na alma, uma dor de quem está no Getsemane e soa lágrimas e soa gotas de sangue. Jesus é Deus eterno. Jesus é o Filho eterno de Deus, eternamente estava diante do Pai. O amor é a base do nosso universo, porque eternamente o Pai amou o Filho. E esse Jesus, hoje, nesse instante, segura cada átomo no seu lugar, cada estrela no seu lugar, cada sistema solar, cada galáxia, cada batida do seu coração, cada respiro seu, cada grão de areia, cada inseto e cada árvore. Ele sustenta a existência momento a momento, sem ser pesado para ele. É algo que custa menos para o esforço dele do que eu segurar esse copo. O Deus eterno, cujo poder é infinito e incalculável, incompreensível para nós, ele veio e morreu como um criminoso, sozinho. Estava dando aula de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, essa semana, e falando como é difícil lidar com o trauma que é Deus. Porque, assim, levar, não, beleza, existe um Deus, tal, tudo, mas quando você para pensar um pouco sobre o tamanho de Deus, a autoridade dele, o que nós somos diante dele em relação a poder, como nós somos menores que um grão de areia diante do tamanho do poderio dele, e esse Deus que define todas as coisas no mundo veio até nós, nos ama e se preocupa mais comigo conhecer ele do que eu tenho a preocupação de conhecer ele. Se preocupa mais com a minha santidade, com o direcionamento da minha vida do que eu me preocupo. Quer se alegar em mim, quer que eu tenha um amor nele mais do que eu mesmo. Isso é algo arrebatador, isso é um trauma. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com tanto amor? Como que eu vou lidar com Deus do universo fazendo isso e continuar vivendo a minha vida?
Ele morreu como um criminoso, sozinho, diante do Império Romano, podendo sair, podendo tomar outro rumo, por amor a nós. E o que mais assusta, o começo do 10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. O pai teve prazer no filho ser esmagado. Por quê? Diante do sofrimento dele, nós nos perguntamos, por quê? E a resposta é, porque não foi por ele mesmo. Aí no verso 10, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. No verso 11, no final do verso 11, as iniquidades deles, dos transgressores, dos pecadores, levará sobre si. Levará, colocará nos ombros. Por que ele padeceu numa cruz? Por que ao Senhor agradou moê-lo? Por que ele voluntariamente se entregou como uma ovelha que vai para o matadouro? Por amor a nós, para levar a nossa culpa. Vocês já me ouviram falar isso, vocês já me ouviram pregar, mas um Deus justo não pode perdoar do nada. Uma vez eu, falando com um senhor na rua, ele estava indignado com a morte de Jesus. Como assim Jesus teve que morrer? Não, é para perdoar a gente. Mas não dava para só perdoar? É algo válido, né? Como assim Deus não podia só perdoar? Porque pensa bem, um juiz que não condena o culpado, ele é justo? Ele não é justo. O ponto é, o nosso pecado diante de Deus, que trouxe as trevas, o pecado, a morte, as doenças, etc., tudo que é de ruim nesse mundo, então por causa da desobediência do ser humano, um Deus justo não poderia simplesmente apagar isso. Isso tem que ser lidado. E isso foi lidado. Como? Então, beleza, ele é justo. Então, deveria condenar. Como que ele continua misericordioso? Condenando o justo no nosso lugar. Vivendo a vida que nós não poderíamos levar, vivendo a vida que Adão falhou em levar, vivendo a vida que Israel falhou em levar, vivendo a vida que nós falhamos em levar, e ele levou sobre os seus ombros. O verso 12. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. 2 Coríntios 5 fala que aquele que não tinha pecado, se tornou pecado para que nós recebêssemos a justiça de Deus. Ele se identificou conosco, ele andou nos nossos sapatos, ele não é um Deus distante, ele não é um Deus que fica sentado no trono dele esperando que a gente faça algo para merecer o amor dele. Ele veio e viveu a nossa vida, se identificou conosco, quis andar conosco e recebeu a nossa culpa para nos dar da justiça dele. Levou o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, o justo divide da justiça dele. Não apenas, vocês também já me ouviram falar, não apenas ele leva nosso pecado e nos perdoa. Porque com isso, beleza, estou limpinho, né? Estou legal, ok e tal. Ia dar o primeiro passo, antes de eu terminar essa pregação, eu já vou pecar. Aí beleza, já não posso entrar no céu de novo, porque um pecado já me deixa distante desse Deus que é limpo. Não, eu não preciso só de perdão. Só perdão é muito pouco. A gente precisa ser contado como justo diante de Deus. E então a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Eu gosto de um comentarista, ele fala, não é a interpretação da Bíblia, é só uma figura de linguagem, tá? Mas sabem como Jacó se vestiu com uma coisa de pelos para parecer Esaú? Ele fala, nós pecadores nos vestimos então com a justiça de Cristo Jesus, ao ponto do nosso Pai enxergar Cristo em nós. Então nós estamos tão próximos de Jesus, cobertos pela justiça dele, a ponto de, vai lá, quem que está mais justo diante de Deus? O ladrão da cruz, que viveu uma vida de pecado, confiou em Jesus nos últimos instantes da vida dele, morreu ali, condenado, justamente condenado, ao contrário de Jesus, o ladrão na cruz ao lado, morreu justamente condenado pelos pecados dele, pelos crimes dele, confiou em Jesus, morreu. Ou o apóstolo João, que morreu com 90 e poucos anos, caminhou desde ser mais novo, ele provavelmente era o apóstolo mais novo, caminhou com Jesus, pregou Jesus, foi colocado num caldeirão fervente por causa do nome de Jesus, viu a visão de Apocalipse, viveu até os últimos dias dele uma vida santa, justa e boa. Quem que é mais justo diante de Deus? Os dois são.
Porque não é sobre o que João fez, ou do que o ladrão se arrependeu, é sobre o amor de Cristo sobre nós. Ao ponto de que você, com seus pecados, com seus pensamentos, com as suas falhas, com seus traumas, com todos os poréns que nós colocamos e sabemos na nossa mente, Cristo, Deus, olha para a gente com o mesmo olhar de amor que Ele olha para o seu Filho amado Jesus. Você é aceito diante de Deus se você creu em Jesus. Se você creu no Evangelho. E Ele intercede por nós. Ele é uma ponte, Ele não é uma barreira. Depois de subir aos céus, Ele vive eternamente como Rei ao nosso favor. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O que Jesus faz à direita do trono de Deus? A própria presença dele lá mostra, ao lado do Pai, tem um ser humano como nós. Então nós podemos caminhar e entrar nos corredores celestiais confiando na presença dele. Ele é compassivo. Pensa na misericórdia que nós sentimos diante de nós. Não é nada perto da misericórdia que o próprio Deus sente diante de nós. O amor que Ele sente por nós. O carinho que Ele sente por nós. Não é como um juiz que assina um papel, perdoa e deixa do lado. É como um pai que corre abraçar o seu filho que estava perdido. O perdão que nós temos é pessoal. A salvação que nós temos é segura. Todos nós vamos olhar para algo, para colocar as nossas expectativas. Pode ser o seu desempenho, o seu salário, o quanto que você está cuidando bem dos seus filhos, o quanto que você está rendendo aqui, rendendo ali. Você pensa, não, isso não dá certo, isso aqui dá certo. Todos nós vamos nos apoiar em algo. Olhe para Cristo, apoie-se em Cristo. No diante do seu pecado, diante da sua falha em viver uma vida santa e justa, se apoie em Cristo. O que ele ganha com isso? Beleza, ele sofreu não por ele, por outros. O que ele ganha com isso? Aqui que a gente leu, né? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Havia uma alegria, havia uma recompensa. Deixa eu voltar aqui no 10. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Então, beleza, o que vai acontecer? Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado? Verá a sua posteridade, verá a sua família. Por conta dele ter dado a sua alma como oferta pelo pecado, ele ajuntou uma família. Todos que creem nele se tornam membros da família de Deus. Nós éramos desgarrados como ovelha, nós nos desviamos como ovelhas e retornamos como filhos. Ele ajuntou membros da família de Deus. Ele prolongará os seus dias. Ele morreu, mas retorna para longos dias, o Deus eterno. Ele teve uma morte vergonhosa e uma vitória esplendorosa. E isso o traz alegria. Verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sem se importar com a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus. Jesus se satisfaz no resultado da sua obra. Ele está mais interessado do que você mesmo na sua salvação, na sua comunhão com Ele, nas suas experiências com Ele. É com base no que Ele faz que Ele nos chama e Ele quer o resultado do trabalho dEle. Ele quer o resultado do trabalho da alma dEle, o resultado da cruz. Ele quer receber de nós. O que isso nos faz sentir? O que isso deve nos fazer sentir? Primeiro, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor em nós tem que ser mais forte do que a nossa comiseração, do que a nossa miséria. Deus se alegra em nós e isso basta. Diante dos sofrimentos que nós não conseguimos explicar, diante das falhas, das culpas que nós não conseguimos nos livrar, o Senhor se alegra em nós. O Senhor se alegra em nós. E Ele quer a recompensa completa. Ele quer adoração em todos os idiomas. Ele quer de todas as etnias pessoas cantando para Ele. Ele quer pessoas de todas as cores, de todas as formas, louvando a Ele.
Eu vou ler aqui Isaías 56, do 6 ao 8, e vou chamar o Cleiton, o Xan, o Zé Paulo e o Romano. O Romano está aí? Se vocês puderem já ir fazendo. Isaías 56, do 6 ao 8, diz assim: aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, aos estrangeiros que se aproximam, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei a alegria da minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Pessoas distantes, pessoas que nós não imaginamos, serão congregadas juntos a nós. Pessoas que não conhecem a Cristo Jesus hoje, de outros povos que não podem conhecer a Cristo porque não têm oportunidade de conhecer o Evangelho, se ajuntarão a essa grande multidão que se entregou a Cristo. Faz parte da recompensa que o nosso Senhor quer. E aqui eu imprimi, com letra pequena, em 2 colunas, para conseguir caber aqui, porque se fosse uma tira só, em uma linha só, não ia caber, e do outro lado da rua, 7.130 povos, que não têm uma quantidade de cristãos suficiente para conhecerem o nome de Jesus. Vocês vão ver aqui, tem o nome do povo, de qual país é, e a quantidade de pessoas. Eu consegui traduzir o nome do país, deu, mas traduzir o nome do povo ficou meio esquisito, então alguns vão estar meio em inglês o nome do povo, mas acho que dá para entender. Jesus se alegra no fruto do trabalho dele. Jesus se alegra em você. E ele, na sua glória, fez a sua obra na cruz, na ressurreição, no envio do Espírito, no enviar da igreja, para pessoas para que todos os povos o conheçam. Ele quer receber a recompensa, diante do trabalho dele, de todos esses povos. Jesus se alegra em nós, e Jesus trabalha através de nós. Lucas 10 diz assim: depois disso, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele e a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse: a seara é grande. Espera que eu me perdi aqui. E lhes disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus chamou eles e mandou os discípulos, dos 70 discípulos, enviou de 2 em 2, para que fossem adiante dele, fossem preparando o caminho para ele chegar e pregar. Então Jesus decide passar por cidades. É interessante, logo antes desse texto, em Lucas 10, ele passa por cidades de samaritanos, e ele é rejeitado. Então ele passa por cidades de samaritanos, os samaritanos rejeitam ele e tal, não querem receber ele. E aí os discípulos olham para ele e falam: mestre, podemos mandar fogo sobre eles? Porque eles estão na mente, beleza, esse é o Messias. Elias mandou fogo do céu sobre os descrentes que estavam adorando outros deuses. Então ele foi rejeitado, então nós podemos pedir fogo do céu diante dessa rejeição de Jesus. Olhando para isso, Jesus fala: não é essa missão sem misericórdia, sem alegria. Jesus chama e manda eles, esses discípulos que falham, esses discípulos que estavam pensando mais na honra deles, esses discípulos que estavam pensando mais no conforto deles, na autopreservação deles, e fala: vocês vão ir, vocês vão preparar o caminho. E o reino vem com a proclamação dos discípulos sobre o reino. Olha que interessante. O reino vem sobre um lugar. Como que o reino começa a vir? Como que a ação de Deus começa a se abrir em um lugar? Quando os discípulos de Jesus vão proclamando o reino. Então quer dizer que nesses 7.130 povos, com 3,5 mais ou menos bilhões de pessoas, não há proclamação do reino. Não há discípulos para irem proclamarem. Por isso que no plano de leitura dessa semana estava a passagem sobre o chamado da igreja, né? Então veja só, você, não estou falando de outra pessoa, você tem 1000 vezes mais acesso sobre a palavra de Deus, sobre as belezas de Cristo, do que a maioria. Então nós devemos querer um coração queimando em ver a Bíblia pregada, a glória de Cristo ser colocada no centro do mundo. Nós devemos pensar como que tem um lugar em que a bandeira do Cordeiro não é
levantada ainda. E diante disso, a seara é grande. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, então há uma oportunidade. Há pessoas, se Cristo falou que Ele quer ter ao redor dele pessoas de todo povo, tribo e nação, se você for para um desses povos, se dobrar e falar, não, eu vou ficar aqui, eu vou continuar pregando até me arrancarem daqui e me matarem, Cristo garante que haverá alguém desse povo diante dele no último dia. Não sei se você vai ver, mas alguém daquele povo estará diante dele no último dia. A seara é grande, a oportunidade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Há dificuldade. E aí o que a gente tem que fazer? Peça ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. O continuar do reino de Deus é da base da oração. É com base no Senhor da seara. É com base no envio de mais trabalhadores chamados. Ele envia de 2 em 2 uma comunidade, onde 2 ou 3 estiverem ali, eu estarei com vocês. Ele envia a presença dele mesmo ali para mandar o evangelho. E aí mais pessoas vão se envolvendo. Nós pregamos não para converter, mas para preparar para enviar. Nós pregamos para pessoas serem enviadas. Eu falei bastante disso na semana passada. É interessante, teve um movimento, lá no século XVII, quando terminou a Guerra de 100 Anos, para eles alcançarem alguma paz, eles falaram assim, olha, o príncipe sobre esse lugar, o governador dessa região, é católico, então todo mundo aqui tem que ser católico. Ah, o príncipe desse lugar é protestante, então todo mundo tem que ser protestante. É um jeito que eles conseguiram ali, ao redor do Sacro Império Romano Germânico, para que eles pudessem, que estava ruindo já lá, não tinha mais imperador e tal, mas para que eles pudessem ter alguma paz, olha, vai todo mundo debaixo desse lugar seguir essa religião. Pronto, acabou a guerra. Não dá muito certo, né? Mas é o que eles conseguiram chegar para acabar com a guerra. Então teve um grupo de refugiados morávios que saíram como refugiados, né? A gente não pode mais ficar aqui, a gente quer servir a Cristo do nosso jeito, eram protestantes, saíram andando. Tá bom. Pausa. Tinha um cara, Nicholas von Zinzendorf, que ele era muito rico. E ele viajava pelas cortes da Dinamarca, corte de não sei onde, era alemão, tal. E numa dessas viagens, ele olhou uma pintura de Jesus com as mãos estendidas e falando, fiz isso por você, o que você faz por mim? Aquilo moveu ele de um jeito que ele começou a orar, a falar, Jesus, eu vou fazer o que quer que o Senhor colocar na minha mão. Voltou para a casa dele e encontrou 300 refugiados na porta dele. Então, já que ele orou, que para fazer tudo que estava na mão dele, Jesus mandou para ele, né? Ele recebeu essa comunidade, esses 300 refugiados, saíram de lá, tudo, e aí eu penso, beleza, nós saímos da nossa terra, pobres, chegamos aqui num lugar, esse cara recebeu a gente. Glória a Deus, provisão de Deus, vamos ficar aqui de boa, crescendo na fé, orando, tal, tudo. O nosso peso a gente já passou, né? O que Deus tinha para a gente ajoelhar no milho, a gente já ajoelhou, já foi expulso, tudo tal, é isso. Jesus mandou um avivamento lá, que eles colocaram uma igreja lá, aí começaram um certo dia, foi alguns irmãos, vamos orar. Começaram a orar. Antes deles terminarem, chegou mais um pouco, vamos orar também. Aí os primeiros foram embora, chegaram os segundos, depois chegaram mais um grupo de irmãos, continuaram orando. E foi indo. Passou um dia, passou 2 dias. Aí já fizeram um calendário, tal, quem que vai ficar, como que vai ser. Passou um mês, passou um ano. Essa reunião de oração durou 100 anos. A reunião de oração dos morávios. Então Deus mandou lá para eles, mandou uma grande manifestação do seu espírito. Eles começaram a orar. E o que Deus fez? Começou a mandar eles para outros países. E aí tem várias histórias. Por exemplo, numa dessas viagens do Conde, ele conheceu um povo, parte dos esquimós, sabe? Lá, Groenlândia, lá ao redor, tal, onde o Trump quer pegar agora. Aí conheceu deles e falou, nossa, como a gente queria alguém do evangelho, mandando o evangelho pra gente, né? Ele voltou, tal, falou, e um cara, um sapateiro, falou, não, eu vou para eles. E foi, não tinha muito dinheiro no bolso, foi, nunca mais apareceu, ninguém sabe o que aconteceu dele. O que a gente sabe é que quando a igreja se organizou um pouco mais, e mais colonizadores conseguiram chegar lá na Groenlândia,
já tinha cristãos entre eles. Tem um caso, duas pessoas, que eles queriam muito ir pregar no meio de ilhas para escravos. As ilhas ao redor da Jamaica, ali e tal, né? E eles queriam muito ir, mas não estavam deixando. Não estavam deixando, não podia. Eles se prepararam para serem vendidos como escravos. No final eles conseguiram chegar lá, livres, ficaram lá um tempo trabalhando do próprio suor deles, pregando, e até eles saírem, quando eles saíram no barco, eles gritaram: que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. E aí eles ficaram, e até outra igreja, até outro esforço missionário conseguir chegar lá, já tinha ao redor lá, Jamaica, ao redor daquelas ilhas, 13 mil batizados. A seara é grande, poucos são ceifeiros. O que a gente pode fazer? Em primeiro lugar, se você quer direcionar essa igreja, o futuro dessa igreja, para pessoas que pensam globalmente em Cristo receber a sua recompensa, ajude o Ministério Infantil. Participe de lá como professor ou professora, ou ore e ajude as crianças dessa igreja a conhecerem mais de Cristo. Quando nós apresentamos uma criança aqui, não é simplesmente: olha, Deus, abençoa essa família, abençoa essa criança, e pronto. Não, é um compromisso nosso de ajudar essa criança a crescer nos caminhos do Evangelho. Então, devia ter uma lista de espera para entrar no Ministério Infantil, para ajudar. Então, participe do Ministério Infantil. Outro, se nós queremos preparar pessoas que vão preparar pessoas, nós temos duas pessoas aqui que a gente pode se derramar mais, que é o Sean e o Clayton. O Sean, talvez alguns irmãos esqueçam, ele é seminarista, ele está fazendo teologia. Agora, o Clayton, ele é candidato ao presbitério. Então, a gente precisa ajudar eles a crescerem, a se prepararem para ministrar da palavra do Senhor, para transbordar mais de Cristo. Outro, 10:2, o que fala em Lucas 10:2? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Coloque no seu celular, 10:2, desperta, onde quer que você esteja, abaixa a cabeça. Ora, Senhor, manda mais trabalhadores para a sua seara. Pegue essas 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, que uma delas hoje conheça o seu nome. Que alguém queira pegar um desses povos e ore mais por eles. Pegue um povo, pegue um país e comece a orar mais por esse país. Eu tenho um país que eu oro um pouquinho mais, é conhecido como o pântano de missionários. Porque missionários vão lá, é um país aberto, as pessoas vão lá, plantam e nunca dá certo. Por séculos, nunca dá certo. O que a gente faz? A gente ora. Fala: Deus, levanta mais pessoas, manda alguém, faça com que alguém ame o Senhor e ame esse povo. E por fim, vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Será que eles vão tratar as ovelhas melhor do que eles trataram o pastor? Como que trataram o nosso pastor, o nosso bom pastor Jesus Cristo? Não vão tratar a gente melhor. Há um pouco do Calvário, há um pouco da cruz para todo aquele que quer seguir a Cristo. Todo aquele que quer seguir a Jesus vai ter um pouco do Calvário, um pouco da cruz reproduzida em si, no seu sofrimento, de formas diferentes. Mas para aqueles que se levantam contra as fortalezas das trevas, estabelecidas há séculos nos povos não alcançados, é um pouco pior. Jim Elliot, em 8 de janeiro de 1956, Jim Elliot, junto com outros 4 missionários, foram mortos a lançadas, com lanças cravadas neles, perto do rio Curaray, no Equador. Eles tentavam alcançar os índios Waorami pela primeira vez na história com o Evangelho. Chegaram lá e foram mortos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jim Elliot deixou a sua esposa, Elizabeth, e a sua filha de 10 meses. Elizabeth Elliot viveu até 2015, né? Então faleceu mais recentemente. Ela permaneceu trabalhando por anos na mesma tribo que matou seu marido. E alguns dos assassinos dele se converteram. John Piper ouvia bastante Elizabeth Elliot e uma vez ele resumiu qual que era o ensinamento dela, né? Ele falou assim: não se deixe levar pelos seus sentimentos. Submeta-se radicalmente a Deus e faça o que é certo, não importa o que aconteça. Coloque sua vida no altar e mantenha-a lá. O sofrimento é normal. Estando no caminho do Calvário com Jesus, como que você não teria cicatrizes e feridas? Então, meu irmão,
eu desafio você a entregar tempo e recursos seus para a obra de Cristo no mundo. Então, por exemplo, talvez viagens de curto prazo. Nas férias a gente tem na Missão Antioquia viagens geralmente para o Paraguai, geralmente para lugares na América Latina, de curto prazo, de 15 dias, para ministrar o evangelho ali. Mas existem outras missões também, Jocum, etc., que fazem viagens de curto prazo, para você ter, assim, ajudar de alguma forma, mas começar a discernir o que Deus tem para você. Jonas foi para Nínive, por que Jonas, né, que odiava eles? Tinha outros profetas que eram um pouco mais missionários, por que Jonas? Porque Deus tinha algo a trabalhar em Jonas. Então, quando a gente vai, Deus trabalha em nós. Talvez alguma preparação de menor duração, preparação teológica, preparação na Bíblia de menor duração. Agora, em abril, eu vou começar, junto com o movimento de jovens aqui de Sorocaba, um curso de teologia e missões curto, de 16 aulas, só semanais, assim, 4 meses. Então, talvez um curso desse, que a gente vai falar mais quando estiver mais perto, talvez o curso Perspectivas, que você procurar sobre. Talvez você orar a Deus, falar, Deus, o Senhor quer algo a mais, quer um passo maior? O Senhor quer que eu vá trabalhar em um outro país, em um outro povo? O Senhor quer que eu ajude de alguma outra forma? Né, a gente faz parte da Escola Ministerial Antioquia, que tem preparação teológica e missionária mais longa de se morar lá dentro mesmo. Mas, de qualquer forma, orar a Deus e falar, Deus, o Senhor quer receber a recompensa, o Senhor receberá a recompensa de todos os povos, diante do seu sacrifício. Como que eu posso participar disso? De quais formas o Senhor quer que eu participe? E ver ao que Deus te leva. Deus, farei tudo o que o Senhor me chamar para fazer, não importa o custo, para levar o Evangelho a pessoas que nunca o ouviram. Agora, nós vamos curvar as nossas cabeças. E eu falo isso com cuidado, né? Porque eu sei que apelos são usados de forma errada muitas vezes. Mas a gente se comprometer diante de Deus, a perguntar, Deus, o que o Senhor tem para mim, ainda que me custe, para que pessoas que nunca ouviram o Evangelho ouçam o Evangelho? Não sei se vão se converter, não sei se eu só vou lançar uma semente, não sei o que pode acontecer, mas de que forma que eu posso amar o Senhor, de forma que me custe, que eu carregue um pouco do Calvário em mim, para que o teu Evangelho seja levado para aqueles que nunca ouviram. Isso pode querer dizer muitas coisas. Deus pode chamar de formas muito diferentes do que eu imagino, do que você imagina. Mas Ele age. Então, de forma a assumir esse compromisso, quem já é cristão, quem já crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, quem não crê, fala com a gente depois, conversa com a gente. Eu vou pedir que a gente fique de cabeça baixa e que essas pessoas possam se levantar no seu lugar. Não precisa vir à frente, possam se levantar, ficar no seu lugar. E que a gente possa orar por vocês. Quem quiser pode se levantar. Deus, fazer tudo que o Senhor chamar para fazer, não importa o custo, para levar o Evangelho a pessoas que nunca ouviram. Isso é uma mudança de posicionamento. Possamos nos posicionar diante de Ti e da Tua mensagem, meu Deus, para responder ao que o Senhor tem para nós. Direciona-nos a Te amar,
direciona-nos a ajudar em nossas orações, em nosso uso de recursos, em nosso amor. Nós precisamos de Ti, meu Deus. Então prepara-nos, direciona-nos, meu Deus. Onde quer que o Senhor queira nos levar, da forma que o Senhor queira nos levar. Abençoe, meu Deus, eu, o Rafa, o Cleiton, para entender como melhor direcionar, meu Deus, a Tua igreja, essa comunidade, para que possam crescer e transbordar de Ti, meu Deus. Nós possamos amar ao Senhor, meu Deus, e ter uma postura direcionada para o mundo. Nos dá da Tua graça. Em Cristo. Amém.